Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas contabiliza 494 casos ativos de Covid-19 e 6 pacientes internados. A família reclama da falta de vaga para internação de criança com hidrocefalia. No NTV News desta quinta-feira, a gente mostra também. Estrutura de ponte cede veículo que transportava ração tomba no meio rural. Caminhão desgovernado invade residência no bairro Nova Floresta. 10ª região da Polícia Militar recebe novos aspirantes a oficial. A crise nas universidades após o corte no orçamento do governo federal para cumprir teto de gastos. Na UFA, em Patos de Minas, diversos serviços foram comprometidos pela falta de recursos. Quais os impactos para os segurados do INSS? Cooperativa de Café inaugura ponto de atendimento em Patos de Minas. Estudantes de escolas públicas concluem projeto Beabá da Ciência. O pedido de ajuda de uma idosa que acolhe e cuida de animais abandonados. Voluntárias se unem para confeccionar itens natalinos e reverter renda para entidades beneficentes. Pai ingressa com ação contra o município após longa espera por vaga em escola municipal. Destaques do NTV News, que começa a partir de agora. Na manhã de hoje, um caminhão carregado com ração tombou após uma ponte de madeira que fica no meio rural de Patos de Minas não suportar o peso do transporte. As fotos enviadas pelas redes sociais mostram o acidente que ocorreu na comunidade rural de São Miguel, quando um caminhão Mercedes-Benz Atego carregado de ração passava pela região de Potreiro e tombou após a quebra de uma ponte de madeira. Segundo um motorista de ônibus escolar que passou pela estrada instantes antes do acidente e testemunhou o tombamento, a situação do local conhecido como Ponte do Vicente já estava crítica há bastante tempo. De acordo com moradores da comunidade de Córrego Raso, não há informações se o motorista do caminhão se feriu. Porém, outra ponte nas redondezas também se encontra em situação crítica, colocando a vida dos moradores em risco. No bairro Nova Floresta, um caminhão pertencente a uma empresa de alimentos ficou desgovernado e invadiu uma residência, provocando diversos danos. Esse caminhão que você está vendo agora, ele está sendo retirado após colidir com essa residência. Segundo as informações, ele descia pela rua Maria Correia Lopes. Quando ele então acabou perdendo o controle de direção, os freios teriam apresentado problema. Sendo assim, quando eles chegaram próximo aqui da rua Alzino Martelo, motorista e também o passageiro, eles acabaram pulando para que não colidissem, não batessem justamente no muro dessa residência com o caminhão. No momento em que eles pularam, eles acabaram tendo ferimentos nos braços e também nas pernas. Eu vou conversar agora com o seu Ailton Melo, ele que é morador aqui do bairro há cerca de 8 anos. Seu Ailton, o senhor chegou a ver motorista e passageiro pulando antes do caminhão bater naquela residência? Isso. E essa rua aqui, infelizmente, ela não poderia descer caminhões pesados, porque deve ser o 4º ou 5º acidente. Inclusive, automóveis que descem em alta velocidade e perde o controle e bate nos postes, nos muros aqui. O que o senhor chegou a ver? O senhor viu o momento em que passageiro e motorista pularam? Vi. Eu estava na rua e assim que ele foi passar o quebra-mola, o tambor de freio dele estourou. E aí ele perdeu Não, ele não perdeu a direção, ele desceu reto. Porém, ele não tinha o que fazer, né? A velocidade era muito alta. Ailton, um grande susto? Muito. Fez muito barulho na hora? Muito. A nossa felicidade é que não tinha ninguém na casa e os ocupantes do veículo, felizmente, machucaram, mas foi evitar o pior. Tá certo, Ailton, muito obrigado pelas informações. Então é isso, vamos mostrar agora. Eu vou pedir meu cinegrafista para me acompanhar.
porque a gente vai acompanhar nesse momento a retirada desse caminhão e a gente acaba percebendo que a cabine dele ficou totalmente danificada. A gente percebe que o banco do passageiro ali acabou ficando bem próximo dessa parte da frente do caminhão, o que poderia aí ter causado uma tragédia ainda pior. Vamos nos aproximar mais, Gustavo, para a gente mostrar aqui que o portão da residência ele foi totalmente danificado. Naquela parte de cima, o que indica que seria uma varanda dessa casa, também acabou caindo. A gente percebe várias telhas no chão e a gente percebe aqui, Gustavo, vamos mostrar mais uma vez aqui, ó, a cabine totalmente danificada, as marcas desse acidente. A gente percebe que o vidro ali, agora ele se mistura com telhas, com madeiras também. A informação é que dentro desse veículo havia motorista e passageiro. No momento, então, ao que eles passaram, Gustavo, vou mostrar lá em cima, não sei se você vai conseguir capturar, logo acima, próximo àquela caminhonete, aquele outro veículo, a gente vê um quebra-molas. E de acordo com o nosso entrevistado, o seu Ailton, que mora aqui há cerca de 8 anos, ao passar por ali, ele acabou apresentando, então eles acabaram pulando desse veículo. Passageiro e motorista, eles foram encaminhados para o hospital. A 10ª Região da Polícia Militar recebeu nesta quinta-feira novos aspirantes que são oriundos do curso de formação de oficiais. Após a conclusão, se tornarão segundo tenente e poderão trabalhar em uma das 23 cidades da 10ª Região da Polícia Militar. Dos 4 novos aspirantes, 3 foram direcionados para Patos de Minas. Antes do curso, Fábio atuou em Presidente Olegário por 11 anos. Eu trabalhava antes em Presidente Olegário, uma cidade bem pacata que faz parte dos 23 municípios da 10ª região. Patos de Minas também é uma referência nos índices criminais da região. Eu fui para BH, fiz o curso do CFO, 1 ano e meio. Agora eu retornei para Patos de Minas para fazer o aspirantado, que é um período de 6 meses, onde a gente é testado no comandamento, na liderança, para poder estar acessando o cargo de segundo tenente, que é o primeiro cargo do oficialato. Thiago Rocha trabalhou por 14 anos em Patos de Minas, dos quais 3 no policiamento ostensivo, 6 anos na Polícia Rodoviária Estadual e 5 anos na Polícia do Meio Ambiente. Já são 15 anos, de efetivo serviço, mas esse curso de formação de oficiais, ele foi de suma importância, porque ele trouxe as mais novas atualizações em todos os sentidos, tanto jurídico quanto criminal e também nos serviços administrativos nossos, Uma importante atualização que está em grande suma no estado de Minas Gerais, é o combate à explosão de caixa eletrônico, Então nós fizemos recentemente o curso de patrulhamento em local de alto risco no BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, onde nós tivemos bastante aprendizado, nesse combate a esse tipo de crime, Andrade iniciou sua carreira no ano de 2009 e por 12 anos trabalhou na cidade de Tiros. Eu nasci aqui na cidade de Patos de Minas, sou natural daqui e trabalhava em Tiros durante todo esse período. Então a gente volta aqui para a região, já conhecemos a rotina da Polícia Militar, tanto aqui em Patos de Minas quanto na região, e a gente pretende somar esse conhecimento que a gente já tem aqui da região, do funcionamento, da importância do agronegócio, das peculiaridades aqui do município, com o conhecimento que a gente adquiriu lá na cidade de Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar, e somar, ampliar a produção de segurança pública da Polícia Militar com a nossa atuação e, ao final do aspirantado, chegar aí ao posto de segundo tenente e continuar aí na região e contribuindo ainda mais para a segurança pública de Patos de Minas e região. Daqui a pouco aqui no News, a crise nas universidades após o corte no orçamento do governo federal para cumprir o teto de gastos. Na UFA, em Patos de Minas, diversos serviços foram comprometidos pela falta dos recursos. E quais os impactos dessas medidas para os segurados do INSS? O governo federal vem fazendo nos últimos dias diversos cortes no orçamento da saúde, educação e segurança para ficar dentro do teto de gastos até o fim do ano. Com isso, o INSS também tem sido atingido. A fila para requerer aposentadoria e outros benefícios só aumenta e a demora também. Um relatório do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, com base em números de setembro do INSS, mostrou que o segurado doente que precisa ficar afastado do trabalho espera em média 4 meses. No caso da aposentadoria por tempo
tempo de contribuição são quase 70 dias de espera. Os bloqueios atingiram áreas como saúde, educação e segurança e geraram muitas críticas. O que preocupa com certeza é essa PEC mesmo. Já deu uma quedinha bem básica para os aposentados, né? Para poder aposentar, idade, tempo de serviço, essas coisas. Para mim, já se mexer ainda vai piorar mais um tiquinho. Pode ser muito prejudicial, porque às vezes tem lugar que já é muito precária, educação, essas coisas, então já aí querer cortar mais ainda fica mais difícil. Tem jovens, adolescentes que nem acesso à educação têm. Aí os que têm ainda quer diminuir os recursos, então é muito ruim. Para mim, esse governo está cortando tudo, né? Que cortou da educação, agora está cortando o INSS. Eu sou aposentada, a gente recebe um salário, o salário não vale nada, né? As coisas subindo do jeito que está. Então está muito difícil para o povo, né? Esse bloqueio de verbas está comprometendo o funcionamento dos ministérios e os órgãos públicos. Na última sexta-feira, o Ministério da Economia recebeu um ofício informando sobre a grave crise no INSS, Ministério do Trabalho e Previdência. Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS informaram aos beneficiários que as restrições orçamentárias impostas neste fim de ano não ocasionarão interrupção dos serviços do INSS. Em Patos de Minas, até agora não houve fechamento de agências e o atendimento segue mantido ao público. Na visão dessa advogada previdenciária, os cortes de verbas no fim de ano já são esperados. Por esse motivo, ela tranquiliza os aposentados e pensionistas de que eles não ficarão sem receber o benefício. Em contato com a agência do INSS aqui de Patos, nós já tivemos a informação que a programação de funcionamento da agência continua normal. Atendimentos normais, perícias normais, pagamentos de benefícios normais, nós não tivemos nenhuma informação diversa. E também verificando os institutos de direito previdenciário, nós verificamos a informação que foi repassada pelo Ministério da Economia, que tem essa preocupação do governo, sim, porque houve cortes na área da saúde, da educação, e com o regime geral de previdência veio essa surpresa. Mas o Ministério da Economia também já tranquilizou os institutos que os ajustes estão sendo feitos no orçamento, mas mantido. O que mais preocupa a advogada é a grande demanda de pessoas que nem sequer conseguiram ainda se aposentar e podem sofrer com a falta de salário no próximo ano. Infelizmente, nós ainda não conseguimos, o governo ainda não conseguiu dar uma solução para essa fila que os beneficiários ficam aguardando. É preocupante porque o benefício previdenciário ele é substitutivo da renda do trabalhador. Principalmente os benefícios aí por incapacidade, enquanto o segurado não passa por perícia, enquanto não tem aquela decisão, a implantação do benefício, ele está sem renda, porque ele não vai receber nem da empresa e nem do INSS. As demandas repetitivas que acabam chegando no Poder Judiciário de pessoas que entraram na Justiça para se aposentar aumentam a cada ano. Porém, a advogada orienta o jeito certo de se proceder em casos como esse. O segurado que tem o benefício por incapacidade negado, ele tem a possibilidade de acionar o judiciário. Na oportunidade, ele será submetido a uma perícia por um perito médico da confiança do juízo. E se constatado a incapacidade, o INSS vai pagar para ele desde a data que o benefício foi negado ou cessado. Além da possibilidade de procurar o judiciário, o segurado também pode aguardar o período de 30 dias daquela decisão do INSS e fazer um novo requerimento administrativo. Em se tratando de benefício por incapacidade, nós não recomendamos que faça o recurso administrativo, porque tem demorado muito. E o segurado ele não pode ficar à mercê de uma decisão e considerando que é o benefício por incapacidade, no momento que ele está recebendo, que suspende o seu contrato de trabalho, se ele não estiver recebendo o benefício previdenciário e ele for segurado ou empregado, o contrato dele volta a fluir, então ele teria que retornar para a empresa. E muitas vezes a empresa não aceita o retorno porque o médico do trabalho entende que ele ainda está incapacitado. Aí o segurado fica nessa situação de limbo previdenciário, ele não recebe nem da empresa e nem do INSS. E isso causa bastante transtorno, porque ele fica desassistido, né? Ele não tem como suprir as suas necessidades e as das suas famílias.
O INSS divulgou o calendário de pagamentos de benefícios para 2023. As 37 milhões de pessoas com direito à aposentadoria, pensão ou auxílio-doença recebem de acordo com o número do benefício. Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Quem recebe acima do piso nacional receberá a partir de 1º de fevereiro. Os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo, mas o valor ainda não foi definido. Na UFA, em Patos de Minas, bolsistas e serviços prestados pela universidade estão comprometidos por causa do corte de verbas da educação. Com o bloqueio de verbas de universidades e institutos federais realizado pelo Ministério da Educação, os campi da Universidade Federal de Uberlândia, em Patos de Minas, serão impactados devido ao fato de que todo o orçamento discricionário da conta da instituição foi esvaziado. Esse orçamento discricionário, ele é responsável pelo pagamento, né, de empenhos relativos aos contratos que a UF tem, por exemplo, com limpeza, segurança, água, luz, e também retiraram, né, das bolsas dos alunos, tanto as bolsas que fazem parte do PNAES, né, as bolsas que cumprem um papel social daqueles alunos que são vulneráveis, quanto às bolsas também dos alunos de mestrado, doutorado, né, pós-doutorado, e incluindo também os residentes médicos. Cerca de 20% dos alunos de Patos de Minas serão comprometidos com o corte. O assessor da reitoria da UFO, Matheus Gomes, salienta que o impacto transversal ocorre em todas as 63 universidades do país. Esse corte orçamentário, assim, de forma abrupta, pegou todo mundo, né, desprevenido. Ficamos surpresos. Só para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal de Uberlândia foram 4 milhões de reais desse orçamento discricionário e para o orçamento isso do mês de novembro, do mês de dezembro, mais aproximadamente 3 milhões de reais. Ou seja, a universidade ela não poderá cumprir, né, com os contratos e vai ficar devendo para o ano de 2023. Matheus afirma que conselheiros de reitores da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, estão se reunindo para tentar reverter o bloqueio. Eles protocolaram junto ao Ministério da Educação, estão tentando junto à Secretaria de Ensino Superior, né, o Vilas Boas, junto ao Vilas Boas, para tentar fazer com que eles retornem esse orçamento que já estava abaixo do orçamento recebido aí nos anos anteriores. Foi 100% dos valores, zerou o caixa das universidades mesmo. A Universidade Federal ficou com R$ 71 na conta para poder honrar aí, né, os últimos 2 meses do ano. O MEC justifica o corte de recursos devido ao cumprimento do teto de gastos, que vigora desde o fim da gestão do ex-presidente Michel Temer. Mesmo com bolsas de diversos setores comprometidos, a administração superior determinou que as aulas irão continuar na UFO. A gente não vai conseguir honrar com esses compromissos, mas haverá aí uma negociação para protelar esses valores a serem pagos junto aos fornecedores. E a gente está tentando junto ao governo federal, pelo menos o pagamento das bolsas, pelo menos para os alunos vulneráveis, para que eles possam se manter na cidade, né, conseguir fazer alimentação, né, moradia. E isso, né, a gente vai continuar com as aulas, a gente só para, né, se haver um contingenciamento aí a médio e longo prazo. A situação é dramática nas instituições federais. Os cortes no orçamento feitos essa semana pelo governo federal afetam o ensino, pesquisas e chegam também à área da saúde. Mais de 200 mil pesquisadores não receberam a bolsa da CAPES em dezembro, a fundação criada para remunerar pesquisadores, e não há previsão para o pagamento. O pagamento deveria cair até hoje na conta dos alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que se dedicam a pesquisas em diversas instituições brasileiras. Mas a CAPES informou que estava impedida de fazer os repasses. A bolsa de mestrado no Brasil é de R$ 1.800 e a de doutorado é de R$ 2.640. Programas voltados à formação de professores da educação básica também foram prejudicados. Em nota, a CAPES disse que, por causa dos contingenciamentos impostos pelo Ministério da Economia,
teve que adotar medidas de priorização e que conseguiria garantir o pagamento das bolsas, mas que um decreto do governo federal zerou por completo a autorização para desembolsos financeiros durante o mês de dezembro. Por isso, os pagamentos não podem ser feitos. O presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, disse que a decisão é mais um grande prejuízo para a ciência brasileira. É muito chocante que no apagar das luzes desse governo, que cortou dinheiro de áreas findas do Estado, como, por exemplo, educação, saúde, cultura, meio ambiente, ele ainda suprima o pagamento de bolsas a mais de 100 mil estudantes, a mais de 14 mil médicos, colocando em risco de colapso as vidas dessas pessoas que não terão como pagar suas contas, os serviços de saúde públicos e a pesquisa no Brasil, bem como a universidade. Nós temos que nos indignar, temos que protestar e fazer o governo reverter isso. A UFMG e as outras universidades federais ficaram sem caixa para pagar as contas de dezembro. A reitora classificou a situação como gravíssima. As contas não pagas em dezembro, elas vão para janeiro. Então eu já vou começar o ano, qual empresa que trabalha dessa maneira, né? Que você já começa o ano com dívidas do ano anterior. E ainda mais com o agravante que nós estaremos começando um novo governo, né? Começamos um novo governo com uma conta já, um déficit enorme para eles nas universidades federais, de 244 milhões, não é pouca coisa para as nossas universidades, não é? Em Minas, também os médicos residentes terão o pagamento suspenso por falta de recursos. No país, são 14 mil profissionais, principalmente dos hospitais de clínicas ligados às universidades. O tamanho desse corte para as universidades em plena reta final da nossa execução orçamentária é num montante de aproximadamente 431 milhões de reais. Isso é uma situação inédita. O governo acaba no dia 31 de dezembro, a máquina pública precisa continuar girando, as universidades precisam manter os seus compromissos. O Ministério da Economia justificou os cortes como forma de cumprir o teto de gastos e informou que a única maneira de repor os recursos é por meio de remanejamento do orçamento entre os ministérios, o que está previsto numa portaria publicada numa edição extra do Diário Oficial. A seguir, Cooperativa de Café inaugura ponto de atendimento em Patos de Minas e estudantes de escolas públicas concluem projeto Beabá da Ciência. Se você está à procura de emprego, então fique atento. O Cine de Patos de Minas tem mais de 100 vagas disponíveis. Confira aí. No Cine de Patos de Minas, há 114 vagas de empregos disponíveis. A maioria para ajudante de motorista, com 32 vagas. Motorista de furgão ou veículo similar, com 26. Há 20 oportunidades para operador de caixa, 7 para promotor de vendas e vendedor. Há mais vagas disponíveis como porteiro, faxineiro, cuidador de idosos, vigilante e auxiliar, por exemplo. Os trabalhadores interessados podem se candidatar à vaga e agendar uma entrevista com o empregador pelo aplicativo Cine Fácil. Para isso, é preciso fazer o cadastro ou pode ir presencialmente à agência do Cine de Patos de Minas. A Expocacer, cooperativa de café, inaugurou nesta quinta-feira em Patos de Minas um posto de atendimento para o setor da cafeicultura regional. Buscando estreitar os laços com os produtores rurais, a Expocacer, cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, inaugurou um posto de atendimento em Patos de Minas. O polo de Patos de Minas é muito importante para a cooperativa, motivo este que nós abrimos o escritório aqui para dar um atendimento mais rápido para o nosso cooperado e para os produtores aqui da cidade. Então, o produtor que tiver interesse de conhecer mais sobre a qualidade do seu café e quiser um parecer técnico para a comercialização do café, pode vir aqui ao escritório que será atendido imediatamente e muito rapidamente poderá negociar o seu café. Fundada há mais de 25 anos em patrocínio, a cooperativa é especializada em cafés especiais. Nós somos uma cooperativa e também exportadora. Hoje nós estamos no quadro com 650 cooperados. O nosso foco são os cafés especiais, os cafés finos. Nós estamos focados tanto no mercado interno como no mercado externo. Hoje, aproximadamente 60% dos nossos cafés vão para o mercado interno e 40% para o mercado externo. E nós somos uma cooperativa da região do Cerrado Mineiro e temos foco realmente nessa propagação do café
do nosso cooperado e na prospecção realmente do café na região do Cerrado Mineiro. A gerente de cafés especiais, Sandra Moraes, explica que a principal característica da iguaria é o fator sensorial diferenciado. O café especial ele depende muito da atitude do produtor, mudar, né, a sua concepção em relação à produção. E os produtores aqui da região têm cada vez mais olhado para esse segmento, olhado para esse nicho de mercado, que para ele é muito importante, pois é um mercado que reconhece o trabalho feito tanto por ele, tanto pelos colaboradores. Para o produtor rural patense José Itacir, que trabalha no segmento há 47 anos, a inauguração trará facilidade nas negociações. Tudo se faz mais rápido, né? Você quer provar um café, você quer classificar, então está no lugar, enquanto antes a gente tinha que levar em patrocínio, né? E às vezes gerava algum incômodo, não podia ir, qualquer coisa. Então aqui eu acho que isso aí vem melhorar muito, muito, sabe? Eu acho que foi uma grande iniciativa da Expocacer, sabe? O posto de atendimento fica na rua Major Gotti, número 1277, ao lado da Fundação Hemominas, no centro de Patos de Minas. Hoje foi dia de conclusão para alunos de Patos de Minas que participaram de um projeto de ciência desenvolvido pelo campus da UFO. Ao todo, 90 alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abner Afonso participaram de 9 encontros do projeto Beabá da Ciência Descobrindo a Biotecnologia, desenvolvido pela UFO Campus Patos de Minas. É divulgar a ciência de forma divertida, simples, para crianças do ensino fundamental. E nós escolhemos uma escola pública, a Escola Abner Afonso, né, para fazer esse trabalho junto à Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, para interagir com a comunidade. Depois de todo o aprendizado, foi hora de formar os pequenos cientistas. Entre eles, o José Antônio. Muito legal. Por quê? Porque tem ciência e tudo mais. O que você aprendeu participando desse projeto de pequenos cientistas? Os micro-organismos, o lugar certo do lixo, cuidar do meio ambiente. E me conta aqui, você tá com esse dinossauro aí na mão porque você descobriu uma coisa muito importante, né? O que você descobriu? Que tem fósseis de dinossauro na gasolina. Para a vice-diretora da escola, o projeto foi de extrema importância, destacando as diversas formas de aprendizado. Nossa escola é uma escola que agrega. E por agregar, quando a iniciativa da UFO foi vir à escola nossa, pedir a solicitação, poder participar e vir com esse projeto, eu acho que principalmente é a transformação científica, é a pesquisa, é formar os pequenos, grandes cientistas do futuro. E a nossa escola, ela quer isso, ela quer agregar, né, ao ensino superior com o ensino básico, né, com a educação básica, porque é fundamental essa união entre essas duas, né, correntes, esses dois ensinos. Né? Assim, aliando 2 fatores importantes para o desenvolvimento, a teoria e a prática. É justamente para mostrar, desde os mais novos até os mais velhos, que a ciência, ela está na nossa vida, ela está no nosso cotidiano o tempo inteiro. Então essa prática tira aquilo que estava ali no quadro, que estava longe, que estava distante do aluno e traz para a nossa realidade, para ele ver que as duas coisas são a mesma coisa e que a gente precisa de estar trabalhando o tempo inteiro até para criar um desenvolvimento, a melhoria. Os meninos estão trabalhando agora com pesquisa. A importância disso e como isso pode trazer coisas novas para a gente. Quanto mais a gente conhece sobre aquele assunto na teoria, mais efetivo a gente consegue ser na prática e no uso do dia a dia. Conhecimento nunca é demais, né? Depois do intervalo aqui no News, voluntárias se unem para confeccionar itens natalinos e reverter renda para entidades beneficentes. E o pedido de ajuda de uma idosa que acolhe e cuida de animais abandonados. Uma senhora idosa que resgata animais em situação de abandono pede ajuda para conseguir manter os acolhimentos e arcar com os custos dos medicamentos, além de materiais de construção para reparos em sua casa. Aos 71 anos de idade, a aposentada Osana Maria de Jesus se dedica ao trato de cães resgatados pelas ruas de Patos de Minas. Hoje ela cuida de 36 cachorros, que vivem na mesma casa em que ela reside no bairro residencial Monjolo. Esses cachorros meus foi tudo pegado na rua e doente e judiado. Você viu que são todos gordos, bem cuidados. A aspa vem aqui direto e vê isso.
Mas agora eles estão precisando de um brigueiro, que é muito caro, e remédio, sabe? Eu estou precisando de quem tiver material de construção encostado, se quiser me dar teia para me arrumar, que aqui em casa tem goteira demais da coisa, não é goteira, não é bica d'água mesmo. Sabe, os quintal estão precisando demais de arrumar as casinhas deles. O hábito de resgatar cachorros na rua começou quando Osana ainda residia em uma casa no bairro Jardim Paulistano. Na ocasião, ela tinha apenas 8 cães. Dezenas de resgates depois, ela relata ser apaixonada pelos bichos. Muitas das vezes eu venho para o serviço, eu dou comida para eles. Se eu tiver o último centavo, eu compro pão e dou, sabe? Eu tenho muita dó. Eu muito mesmo, sabe? Eu gosto mesmo. Para complementar a renda de casa e arcar com as despesas dos cães, Osana também trabalha como passadeira. Mas o dinheiro não é suficiente para cuidar das medicações dos animais de estimação. Preciso de remédio e um brigueiro para eles. Quem quiser me dar um brigueiro, pode ser. Se não puder comprar um brigueiro, quiser me dar o dinheiro também, eu aceito. Compro um brigueiro, né? Agora, é só isso para eles. A comida, graças a Deus, eu estou dando conta. E preciso de material para arrumar minha casa. Interessados em colaborar com dinheiro para medicações para os cachorros e materiais de construção para os reparos, podem entrar em contato com Osana pelo telefone 34 99696 8153 ou visitá-la diretamente na Rua 3, número 441, no bairro Residencial Monjô. Agora, uma outra boa iniciativa. Um grupo de voluntárias se reuniu nesse fim de ano para produzir itens natalinos que estão sendo comercializados e que terão a renda destinada a entidades beneficentes de Patos de Minas. Há 15 anos, surgia o Grupo do Bordado, formado por mulheres de Patos de Minas. Nós sempre fomos amigas, colegas de trabalho e com o tempo chegou a aposentadoria. A gente não queria afastar a convivência com as colegas. Então planejamos esse encontro semanal, demos o primeiro nome foi de bordel e hoje é a turma do bordado. Durante todo o ano, elas produzem peças para serem vendidas. Neste período, estão sendo vendidas peças decorativas de Natal. Mais de 500 itens foram feitos à mão. Aqui tem decoração de Natal, tem bordados manuais, tem enfeites, tem de tudo um pouco para presente, para decoração. Todo o dinheiro arrecadado é doado para entidades filantrópicas. Todo o dinheiro arrecadado é feita doação. Nós doamos material e fazemos o trabalho. A gente não ganha nada assim, a gente compra o material, compra tecido, compra as peças e fazemos. Além de fazer o bem, o grupo proporciona mais momentos importantes para as participantes. O encontro a gente faz semanal, sempre na casa de uma ou de outra. A gente se encontra a partir das 2h, com um maravilhoso café lá pelas 4, troca de conhecimentos gerais, né, informações entre uma e outra, e bordado. A gente borda, faz enfeite semanalmente em cada encontro nosso. Bacana, né? Um morador de Patos de Minas tem feito sucesso devido à semelhança com o jogador Richarlison, atacante da seleção brasileira. Agora dá uma olhada aí na reportagem e diga se você também acha ele parecido. Já pensou em ser comparado com uma celebridade? Ser parado nas ruas e comparado nas redes sociais? Por essa foto, você consegue ver semelhança entre o jogador da seleção brasileira, Richarlison, e o Thiago? Parece um pouquinho, Matheus, parece um pouquinho. Dá de parecer um pouco. Lembra? Conheço ele. O senhor conhece? Conheço, ele é da minha região, sou de Ariado, ele é de lá também, nascido lá. Sim, com certeza. Muito. A fisionomia do rosto e o cabelo. Aí a feição aqui, o cabelo, né? Parece bastante. Poderia ser confundido facilmente? Poderia. E pessoalmente? Você viu por foto? Vem pra cá. Sim, por foto. Por foto. Olhando pessoalmente, ele parece o Richarlison? Não parece. Pessoalmente não? Não, pessoalmente não. O que muda pessoalmente? A fisionomia e a pessoa. Olha só, gente. Vocês conhecem o Richarlison, da seleção brasileira. E eu tô com o Richarlison aqui. Pessoalmente, parece com o Richarlison? Parece sim. Por quê? O que te lembra o Richarlison vendo ele aqui pessoalmente? O nariz e o cabelo, né? Richarlison, da seleção brasileira. Olhando aqui, pessoalmente pra ele, se eu falar pro senhor que ele é o Richarlison
O senhor acredita? Parece muito, mas não é não. Para o que lembra o Richarlison? O cabelo aí, cabelinho amarelo, né? Se eu falar pro senhor que ele é o Richarlison, o senhor acredita? Acredito, parece. Parece muito? Muito. O que lembra o Richarlison? Ah, só o cabelo, né? O oi. Já dá pra perceber. Confundiria? Confundir. Vocês conhecem o Richarlison? Sim. Olhando aqui, ó. Se eu falar pra vocês que ele é o Richarlison, vocês acreditariam? Nós atravessamos a rua achando que era ele. Sério? É sério. Por quê? Quem que confundiu? Ah, eu não sei. O jeito dele, acho que tipo assim, acho que ele não é assim, acho que ele é mais alto, sabe? Aí na hora que nós batemos, não é ele. Aí nós atravessamos e viu que não é. Sabemos da semelhança e que também não é o jogador. Mas então, quem é este rapaz? Eu te conto. É o Thiago Antônio Alves Borges. Tem 22 anos e trabalha como auxiliar de informática. Acordo, tomo café, almoço, vou pro trabalho, volto pra casa e sigo normal. A comparação entre Thiago e o Richarlison começou com a Copa do Mundo. A esposa dele foi a primeira a ver a semelhança. Quando a minha esposa, conta da Copa em si, né? O jogador começou a ter visão pela galera e compararam a mim. Você parece demais o Richarlison. E sua reação? Falei, não, parece não. Aí de tanto ela falar, eu falei, vou ver uma foto. Aí meio que vi que tinha uma semelhança. Falei, vou pintar o cabelo também, pra ver se parece de acordo. E acabou que pareceu mais ainda. Apesar da semelhança e hoje ter saído um pouco do anonimato, a vida segue normal. Segue normal. Mesmo jeito que tava antes, só mesmo o reconhecimento pela semelhança só. Eu acho graça. Vamos aí pra fazer a graça da galera. Para ele, pode ser até vida que segue normal. Mas para quem reconhece nas suas, vale até foto para registrar o encontro. E será que ele também é bom de bola? Não tanto. Um pouco. Eu era melhor, né? Hoje em dia eu não sou mais, quando dei uma parada, mas ainda continuo gostando de uma bola ainda. Um futebolzinho. E a gente espera que o Richarlison, o verdadeiro, volte a marcar amanhã, né? Faça mais gols amanhã para a alegria do povo brasileiro e que a seleção passe de fase, né? Vá para as quartas de final. Aliás, para a semifinal, né? A seguir, Patos de Minas contabiliza 494 casos ativos de Covid-19 e 6 pacientes estão internados. Você vai ver que família reclama da falta de vagas para internação de criança com hidrocefalia. E pai ingressa com ação contra o município após longa espera por vaga em escola municipal. Um pedreiro de 57 anos faleceu no início da noite desta quinta-feira em Patos de Minas. Ele sofreu um acidente ao cair de um telhado enquanto estava trabalhando. Olha, uma situação muito lamentável que aconteceu. Carlos Martins Magalhães tinha 57 anos. Ele era pedreiro bastante conhecido, fazia alguns bicos aí. Ele acabou falecendo após cair, né, de um telhado. Se de acordo com informações, ele foi até o local para buscar uma régua de pedreiro que ele havia esquecido no local, na Rua Ouro Preto, no bairro Várzea, em Patos de Minas. Foi nesse momento que o telhado teria afundado com ele, a telha Brasilite. Ele caiu então de cabeça e teve até o pulmão perfurado. Algumas escoriações, foi trazido aqui para o hospital regional em estado grave, ficou sendo acompanhado pelos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no início da noite dessa segunda-feira. A família, inclusive, está toda aqui, né, na porta do hospital. Nós chegamos ali, não tivemos a coragem de conversar muito com eles, porque estão desolados com toda a situação e esse não é o momento, né? Mas a gente dá aí os nossos pêsames, os nossos sentimentos à família de Carlos, que acabou falecendo, uma situação muito complicada, muito querido pela família e que fazia alguns bicos aqui na cidade, né, de pedreiro, e acabou caindo desse telhado após buscar uma régua de pedreiro. A atualização dos dados de Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, publicada nesta quinta-feira, mostra que Patos de Minas tem 494 casos ativos da doença, ou seja, na janela de transmissão, sendo 6 pacientes internados, 4 deles em leitos clínicos e 2 em UTI. Segundo o levantamento, essa semana, até o momento, foram registrados 374 testes positivos de Covid-19.
Na tarde de hoje, a família de uma criança com hidrocefalia fez apelo em busca de medidas para internação de emergência no Hospital Regional Antônio Dias. A queixa é de negativo para atendimento médico. Sara Gabriele tem pouco mais de um mês de vida e desde a última quarta-feira está com febre e necessitando de uma internação. A família do bebê está tentando dar entrada no Hospital Regional Antônio Dias, porém não está obtendo êxito. Desde 11 horas da noite eu estou aqui no hospital, 3h30 da manhã eu saí daqui com ela. Sabe? Eu saí porque a pediatra falou para mim que era para ela ficar em observação e eles não arrumavam um lugar dela ficar. Eu fui lá, conversei com a enfermeira, falei com a enfermeira falou que não tinha nada para fazer. Prioridade era aqueles que estavam lá, na pediatra, lá onde fica as crianças. Maria Conceição Batista é a avó de Sara e procurou a reportagem da NTV para relatar a situação. Foi atendida, mas não foi medicada. Só tomou um paracetamol e depois deixou. E fez um exame e pronto, achou que estava pronto. E falou que eu tinha que guardar o tempo que fosse necessário no corredor do hospital. E eu não aceitei. Falei que isso aí não era justo. E não é justo mesmo. Ela conta que o bebê que sofre com hidrocefalia está com febre. Tem uma valvulinha na cabeça, foi colocado, mas os médicos falaram que era para acompanhar aqui e eles não quiseram atender. E até agora não quer atender, né? Eu tenho um negócio do cartão de todos. O médico de lá, o cirurgião, falou assim, não, tem que voltar com ela para o regional, que é lá que eles têm que atender. E eles estão insistindo que eu tenho que ir para a UPA. E para a UPA não tem resultado para ela. O negócio é aqui, resolvido aqui, que aqui que tem CTI, aqui que tem neonatal. Devido à falta de vagas no hospital regional, Sara nasceu em Juiz de Fora. E ao retornar para a cidade, a recomendação é que o tratamento dela continuasse em Patos de Minas. Eles é responsável por isso, porque eles eram para estar acompanhando. Porque veio tudo arrumadinho. Ela nasceu bem, eu tenho as fotos dela do parto, eu tenho tudo. Ela estava bem, agora de onde para cá, eles não dão entendimento a ela. Se acontecer alguma coisa, o hospital vai ser responsável por isso. Por quê? Negligência. Falta de respeito com o ser humano. A minha bebezinha está ali, minha netinha está ali no colo até agora. Por quê? Eles não querem atender, simplesmente eles estão negando atender. Nós questionamos a FEMIG, que responde pelo Hospital Regional, para saber sobre essas reclamações, o que teria acontecido, mas até agora, no início do jornal, né, nessa edição, não recebemos nenhuma resposta sobre isso. Um pai procurou o Ministério Público para ingressar com ação contra o município após aguardar, desde o início do segundo semestre, por uma vaga na rede municipal de ensino em Patos de Minas. Nós estamos bem em frente ao portão de entrada do anexo da Escola Municipal Norma Borges Beluco, aqui em Patos de Minas. E alguns pais têm vivido um drama. Todo final de ano espera-se aquele momento para que possa fazer a matrícula, para que seus filhos possam continuar os estudos. Só que cerca de 80 alunos estão na expectativa para saber se poderão estudar aqui no anexo. São alunos entre 5 e 6 anos no próximo ano. Eu vou conversar agora com o Ricardo Barreto, ele que é pai de um desses alunos. Ricardo, e é um momento de muita expectativa, uma vez que o seu filho e outros mais de 80 alunos estão em uma fila de espera e até o momento sem nenhuma resposta. Sem dúvida, Matheus. Desde agosto foi feito um cadastro, né, para que os alunos tivessem ingresso nas escolas municipais em Patos de Minas. Então, desde agosto até esse momento, a prefeitura não tomou nenhuma atitude para resolver o problema, que já entendia, que já sabia do número de vagas que necessitaria. Então, não foi tomada nenhuma atitude para solucionar esse problema. E agora, após o dia 30, que foi a realização da matrícula, onde os pais tiveram a negativa de matrícula aqui no Norma Borges, nós estamos aí nessa ansiedade, nessa angústia, na obtenção de vagas para esses filhos. São mais de 80 alunos, né, tanto do ensino do primeiro período e segundo período, que não encontram vagas aqui. Nós temos as salas aqui superlotadas, a prefeitura, procuramos a CEMED, né, fui ao Ministério Público para fazer uma representação
coletiva, e agora a CEMED nos fala que tentou negociar com o SESI nesse período agora final, está tentando negociar com o Renê, mas os pais não têm nenhuma resposta até o momento. Ricardo, quando a gente está falando aqui desses mais de 80 estudantes que aguardam, nós estamos falando de matrículas. São alunos que saíram de uma escola e precisam ir para outra para que possam continuar seus estudos. Foram alunos que estavam estudando em outra escola, são daqui da região, do bairro da região. Nós temos, por exemplo, aqui, se a gente pegar da Fátima Porto até o último bairro aqui dessa região, nós só temos uma escola que pode atender, que é o Anexo Norma Borges. Então são alunos que estavam em outra escola e alunos também que realizaram cadastro agora para ingressar na escola municipal no primeiro período e no segundo período. Ricardo, sem resposta, você ingressou com uma ação coletiva em conjunto aí para todos os alunos no Ministério Público. Qual é o andamento? O que eles disseram para você? Ainda estou juntando a documentação, eu fui ao Ministério Público para ver o que poderia ser feito. Então fui orientado a juntar uma documentação para ingressar uma representação coletiva, né, para que fizesse análise e depois fazer o julgamento por que não tem as vagas para os alunos, uma vez que já há um entendimento que é obrigação, de acordo com a Constituição Federal, de que o município tem que ofertar essas vagas para todos os alunos aí do ensino infantil. Ricardo, sentimento de abandono com a educação, principalmente para essas crianças? O sentimento de falta de responsabilidade do município em relação a todos os pais, né? Que realmente são moradores, pagadores de impostos e que são eleitores, né? Que votam aqui e, na verdade, a gente sente que não tem uma representatividade política que defende aqui os direitos de todo cidadão. Tá certo, Ricardo, muito obrigado pelas informações. Então é isso, a gente continua acompanhando essa situação onde mais de 80 alunos aguardam em uma fila de espera, uma vez, como esse pai, o Ricardo, disse, salas superlotadas, mas se tem a necessidade que esses alunos possam estudar aqui. Enquanto isso, eles continuam aguardando com sentimento de incerteza de onde estudarão no próximo ano. Não pode ficar sem estudar, né? A vaga tem que ter, tem que existir, né? Ela tem que sair dentro do esperado, dentro da normalidade. E o Ricardo sabe muito bem disso, porque ele é professor, né? Tá na área e sabe dessa necessidade. Outras notícias no portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. Uma ótima noite a todos, obrigado pela companhia e até lá.